22 de maio do ano 1118 d.C. Os cruzados de Alfonso I o Lutador chegam diante das impressionantes muralhas de Zaragoza com uma única missão: tomar a cidade e expandir o reino de Aragão para o sul, mas para isso terão que apertar o cerco lentamente e enfrentar reforços inesperados. No ano 1104, o rei de Aragão e Pamplona, Pedro I, morreu sem herdeiro. E de acordo com a lei aragonesa, nestes casos, a coroa deveria recair sobre o irmão do sexo masculino, Alfonso I, o Batalhador. Mas antes, vamos ver como está a península. Uma coisa a destacar é que os reis cristãos da península têm proibido pelo Papa se unirem às cruzadas para lutar por Jerusalém. E isso por quê? Pois porque o Papa ou os Papas sustentavam que tinham sua própria cruzada nesta terra. E somente quando todos os muçulmanos tivessem sido expulsos para a África, poderiam participar das cruzadas da Terra Santa. Dito isto, vemos que Aragão e Pamplona só têm um inimigo principal, a taifa de Zaragoza, já que não têm fronteira com outras taifas e não podem marchar para Jerusalém. Mas claro, também tem suas desavenças com o Reino de Leão e com alguns condados catalães. Com o Cid morto, Alfonso VI continuou lutando contra os almorávidas, mas no ano de 1108 sofreria uma derrota estrondosa na Batalha de Euclés. Nesse evento morreu seu único herdeiro masculino. Por sua vez, o Condado de Barcelona estava anexando aos poucos o resto dos condados, ganhando cada vez mais força. E ao sul dos reinos está o Império Almorávida. Bem, com isso claro, vamos começar com a história de Alfonso I, o Batalhador. Acabei de dizer que não havia herdeiro masculino para o trono do Reino de Leão, então a coroa cairia pela primeira vez na história em uma viúva, Urraca, a filha mais velha de Alfonso VI. Mas atenção, ela não é a primeira rainha da península, ela é a primeira rainha titular da Europa e também é imperatriz. Pois lembre-se que o título de imperador recaía sobre os reis de Leão, e para fortalecer o avanço do cristianismo, no ano de 1109, logo após a morte de Alfonso VI Urraca, se casou com Alfonso I o Batalhador. Estejam cientes do que acabou de acontecer. O poderoso reino de Leão e os reinos de Pamplona e Aragão se uniram. Mas isso não agradará a todos. Vamos ver. Temos uma parte comum em ambos os reinos que buscam a unificação, mas a maioria é reticente a isso. Por um lado, temos os nobres galegos que eram particularistas, que poderíamos comparar ao federalismo de hoje em dia. Temos o clero e a nobreza do Reino de Leão, pois se recusam a ser governados por um aragonês, embora na realidade o que temiam era perder privilégios. Pediam que Urraca governasse Leão e que Alfonso I governasse Aragão e Pamplona, e quanto ao herdeiro, veríamos mais tarde. Por fim, a irmã de Urraca, Teresa, que estava casada com Henrique e governava o condado portucalense. Olho, muito olho para este casal e seu condado. Bem, o primeiro problema chegou no mesmo ano. Pedro Froilás era um conde galego que havia conseguido poder graças a Urraca e seu ex-marido. De fato, ele era tutor do filho de ambos, Alfonso Raimundes. Acontece que o conde temia perder seu poder. Então ele tentou proclamar Alfonso Raimundes rei da Galícia. Ele fez bem, era legal? Não quero me meter muito em uma confusão de leis, mas de forma resumida. Se Urraca, após ficar viúva, se casasse novamente, está escrito que Alfonso deveria herdar a Galícia. Ninguém disse que seria como um reino, isso já foi decidido pelo conde. Os nobres galegos mais poderosos apoiaram essa iniciativa, mas a pequena nobreza galega, temerosa de que os outros conseguissem muito poder e acabassem com eles, apoiaram a Urraca. Uma confusão tremenda. Temos uma guerra entre Urraca e seu filho e ao mesmo tempo uma guerra civil entre os próprios galegos. Os reis agiram com rapidez. O combatente partiu com tropas leonesas, castelhanas e aragonesas de Toledo, direção à Galícia. Tomaria o centro geográfico da Galícia para dificultar as comunicações e a logística dos rebeldes. Ocorreu a Batalha de Monterroso, na qual o combatente esmagou as forças rebeldes.
Agora, Alfonso queria dar exemplo para poder enfrentar os muçulmanos, por isso decidiu realizar uma campanha de repressão terrível, tão terrível que se inimizou com sua esposa Urraca. Isto poderia iniciar outra guerra civil. Com os galegos apaziguados por enquanto, o combatente partiu para o leste, mas ao chegar a Toledo recebeu uma notícia dura. Acontece que a taifa de Zaragoza, governada por Al-Musta'in, mantinha sua independência em relação aos almorávidas, mas uma facção fundamentalista crescia em seu interior e ameaçava com um golpe de estado para derrubar o rei. Por isso, ele decidiu lançar uma campanha contra o Lite para melhorar sua reputação. Foi um desastre. O próprio rei morreu na batalha e a facção pró-almorávida aproveitou para tomar o poder. Em maio do ano 1110, a taifa de Zaragoza foi anexada ao Império Almorávida. Isso era o que o combatente mais temia, pois agora tinha o verdadeiro inimigo às portas. Houve mais disputas matrimoniais que sangraram o reino. Vou fazer um mega resumo dessas disputas para não entediar vocês. Na Galícia, os apoiadores da criação de um reino independente aumentaram entre a alta nobreza e muitos particularistas começam a ver com bons olhos um Reino Independente da Galícia. Por sua vez, Teresa e Henrique, condes de Portucalense, fazem acordos com todos os lados, obtendo seu próprio benefício, caminhando para um horizonte que se está formando à distância, que seu condado também se torne um reino independente. Urraca aceita que Alfonso Raimundes seja coroado rei da Galícia e que no futuro herde o reino de Leão. Finalmente, 5 anos após se casarem, Alfonso o Batalhador e Urraca se separam. O Condado de Portugal declara-se independente. Poderíamos dizer que o Reino de Portugal nasce aqui, embora não seja oficialmente reconhecido até 2 décadas mais tarde. Agora sim, Alfonso o Batalhador, solteiro novamente, pode se concentrar no que mais lhe interessa, combater os almorávidas e tomar Zaragoza. Para isso, enviou mensageiros à França e aos territórios adjacentes, convocando uma cruzada na península. Em maio do ano 1118, Alfonso o Batalhador tinha um exército impressionante, com guerreiros cruzados experientes das guerras na Terra Santa. Os cruzados eram liderados por Gastão de Berne, mas é claro, os cruzados estavam integrados dentro do exército de Alfonso. Para dar uma ideia do tamanho do exército, Alfonso contava com 20 catapultas. O exército foi à batalha. No dia 22 de maio do ano 1118, os cruzados chegaram nas proximidades da cidade de Zaragoza. Naquela época, Zaragoza tinha mais de 20.000 muçulmanos, além da população cristã. O cerco seria caro, mas necessário. No entanto, Alfonso decidiu apertar o cerco pouco a pouco em vez de lançar um assalto total. Estas são as muralhas romanas de Zaragoza, praticamente as únicas que a cidade tinha. Existem muitas moradias além dos muros em bairros chamados de arrabaldes. Um a destacar é o arrabalde de Altabás, que tinha sua própria guarnição. E por que poderia haver soldados aqui, fora das muralhas? Porque este arrabalde cobria a entrada para a ponte que levava a Zaragoza. Havia que protegê-lo. Outra posição a destacar é a Aljaferia, que se encontra aqui. É um palácio muçulmano, residência dos reis da extinta taifa de Zaragoza. Tinha paredes sólidas e era facilmente defensável. Claro, também contava com uma guarnição. O que estamos vendo é uma defesa em profundidade, com várias camadas protetoras. Alfonso decidiu tomar primeiro o subúrbio de Altabás. Enquanto se formavam em torno da cidade, ele preparou ordens para tomar a cabeça da ponte que levava à urbe. No dia 29 de maio, Gastão de Berne, liderando os cruzados europeus, atravessou para o outro lado do rio e reforçou as unidades que cobriam o subúrbio. No dia seguinte, 30 de maio, Gastão de Berne liderou a carga contra essas posições. A guarnição sarracena tentou manter suas posições. Eles haviam montado barricadas nas ruas para poder ter vantagem sobre os cristãos. De fato, essas barricadas impedem o uso da temida cavalaria pesada. No entanto, os cruzados a pé carregaram e expulsaram os sarracenos do subúrbio, obrigando-os a fugir pela ponte para se refugiarem atrás das muralhas. O subúrbio de Altabás estava em mãos aragonesas,
Extramuros, apenas restava a guarnição da aljaferia, que se não recebesse ajuda seria aniquilada pela força das armas ou por fome. Sabendo disso, dias após a queda do subúrbio, as tropas sarracenas de Zaragoza realizaram uma saída para tentar se conectar com os muçulmanos do palácio. A intenção deles era resgatá-los e assim reforçar as muralhas da cidade, mas para isso teriam que superar as defesas cristãs. Assim que os muçulmanos se aproximaram das linhas cruzadas, o alarme soou e as tropas correram para reforçar o ponto que estava sendo atacado. A cavalaria pesada acorreu por um flanco, pronta para carregar assim que a ordem fosse dada. Os muçulmanos do palácio não saíram nem procuraram contato com seus salvadores. Teria sido inútil. Após alguns minutos de luta na frente, a cavalaria pesada recebeu a ordem de carregar pelo flanco. Abaixaram as viseiras do capacete, baixaram as lanças, esporaram suas montarias e impactaram contra o flanco sarraceno. As tropas muçulmanas caíam às dezenas. Chegou um ponto em que sofriam tantas baixas que salvar a guarnição da aljaferia não serviria de nada, então foi ordenada a retirada. No dia seguinte, a aljaferia se rendeu. A cidade estava completamente cercada. Assim que as notícias do cerco chegaram a Granada, houve um alvoroço. Ninguém queria que Zaragoza, a cidade que acabara de anexar o Império Almorávide, caísse em mãos cristãs. Mobilizou-se um poderoso exército e imediatamente marchou para o norte para resgatar a cidade. O exército avançava sem descanso e alguns dias depois de partir, chegaram à antiga taifa de Zaragoza. O exército não era tão poderoso quanto o cruzado, então eles não queriam lutar em campo aberto. Eles permaneceram nas proximidades até que em setembro tomaram uma decisão arriscada: reforçar a guarnição. Eles reuniram todos os seus cavaleiros e os enviaram para Zaragoza. A cavalaria almorávida tinha uma missão complicada: atravessar as defesas cristãs desde a retaguarda e alcançar a segurança das muralhas. Para isso, formaram uma longa coluna e a toda velocidade atacaram as posições cristãs mais próximas das muralhas. Os cristãos não esperavam essa ação, então não tiveram muito tempo para reagir. Os piquetes da área se agruparam e formaram uma frente sólida, um muro de escudos que pretendia deter a carga. Contudo, os almorávidas os flanquearam e adentraram a cidade. Pergunta: foi uma decisão sábia? Suponhamos que fossem, não sei, 1000 cavaleiros. São 1000 bocas a mais para alimentar por parte de uma cidade que já não tem alimentos? Sem mencionar os cavalos deles. Sim, poderíamos dizer que eles impediriam os cristãos de tomar os muros, certo? Mas é que os cristãos não estão atacando os muros. O que Zaragoza precisava era de comida, não de mais homens. Os meses de cerco passavam e a fome e a penúria reinavam dentro e fora da cidade. Seria um teste de resistência, de resiliência. Mas então, no início de novembro daquele mesmo ano, o líder do exército de reforço granadino morreu, o que foi um duro golpe para o moral muçulmano. De fato, provavelmente esse exército se desfez e retornou à sua terra, já que um mês depois, o 18 de dezembro do ano 1118, Zaragoza se rendeu. E o que aconteceu com os civis? Algo que deixou cristãos e muçulmanos igualmente boquiabertos. Alfonso, o guerreiro, ordenou que aqueles que quisessem abandonar a cidade poderiam fazê-lo e levar consigo quantos tesouros possuíssem. Aqueles que ficassem manteriam sua religião, suas leis, suas propriedades e pagariam os mesmos impostos que antes da conquista. Apenas uma condição: deveriam se mudar para os subúrbios, viver fora das muralhas. Isso evitaria problemas como os que o Cid sofreu em Valência, cuja história você pode conhecer no link acima. Alfonso tomou a decisão de cristianizar a região o mais rápido possível, por isso organizou caravanas de colonos do norte para repovoar a cidade. O que aumentou a população de Zaragoza de forma muito notável em questão de semanas. Agora se abria um novo capítulo para o reino de Aragão. Com Zaragoza em seu poder, poderia se expandir em todas as direções, embora isso veremos no próximo capítulo.